Vamos a mais uma videoaula e dessa vez para o 9º ano e 1º ano. A gente vai falar sobre a redação dissertativa, dar continuidade àquele conteúdo que estávamos trabalhando em sala de aula. No texto dissertativo de hoje vamos tratar da parte da estrutura do desenvolvimento, ou seja, da argumentação. Trabalhamos muito em sala de aula sobre introdução, como produzir tese, argumentação, como fazer direcionamento, a introdução com repertório sociocultural. Inclusive essa parte do repertório sociocultural, citações, dados estatísticos, entre outras informações, também utilizamos no desenvolvimento. O desenvolvimento é onde a gente vai discutir os argumentos. É o espaço em que pegamos as ideias apresentadas na introdução e então desenvolvemos, analisamos, discutimos com base em dados estatísticos, com base em citações, em discursos de autoridade. Na verdade, esses trechos de citações, de dados, entre outras informações, é o que garante o teu texto ter caráter dissertativo argumentativo. Olha só a informação importante. Cada parágrafo de desenvolvimento deve conter uma ideia central, que é o argumento. Aquele argumento posto na introdução volta para o desenvolvimento. Exemplo, desenvolvimento 1. Esse argumento é chamado também de tópico frasal, que é a ideia núcleo, aquela ideia que fica no início do parágrafo de desenvolvimento, posto, de preferência, logo nas primeiras linhas do desenvolvimento, que seria o primeiro período. E após essa ideia central, vem as ideias secundárias, ou seja, são ideias que se somam a essa central para desenvolvê-la. Daí a gente tem aquela noção de argumentação, de organização de ideias, de desenvolvimento, ou seja, de expandi-las. É a partir dessas ideias secundárias. Também é muito importante que ao final do desenvolvimento, ao final do parágrafo, depois de discutir e analisar a ideia, o aluno ponha um fechamento, que é o último período do parágrafo. Geralmente um período com 2 linhas, uma linha e meia, e esse período deve iniciar com uma conjunção conclusiva, como logo, portanto, assim. É importante recurso para a competência 4. A estrutura básica do desenvolvimento é essa ao lado aí. Tópico frasal, que é a ideia central. Logo após, ampliação e comprovação, que é o desenvolvimento, o desenrolar dessa ideia central. E um fechamento. Esse parágrafo a gente está falando aí no quantitativo de 7, 8 linhas e meio, levando em consideração uma redação dissertativa de 30 linhas. E geralmente o parágrafo de desenvolvimento fica com 3 períodos, 4 períodos, às vezes 5, que são conjuntos de frases e seguida de ponto continuativo. As ideias no desenvolvimento podem ser desenvolvidas a partir de dados, fatos, exemplos, discursos de autoridade, que são citações de pensadores, e como da filosofia, da sociologia, da história, entre outras técnicas argumentativas, alusões, comparações. É importante que esses recursos textuais estejam em tua redação. Na hora de iniciar o desenvolvimento, é importante que o aluno inicie esse parágrafo, ou um ou dois, os 2 parágrafos, com operadores textuais. Geralmente, operadores de ordem nós utilizamos no primeiro desenvolvimento. Por exemplo, em primeira análise, em primeiro plano, como primeira abordagem, primeiramente. Esses operadores indicam para o corretor que você está iniciando uma análise. Já que você está iniciando, é preciso apresentar um desses aí. Existem outros exemplos também. No desenvolvimento 2, geralmente utilizamos, além disso, que é um operador textual, uma conjunção aditiva, vai somar a ideia apresentada anteriormente com essa agora, ou um porém, em que o desenvolvimento 2 vai se contrapor à ideia do desenvolvimento 1. Geralmente utilizamos o porém e outros operadores adversativos quando desenvolvemos ideias contrárias. A ideia do desenvolvimento 2 é diferente da ideia do desenvolvimento 1. Há uma contradição, daí a conjunção adversativa. Em segunda análise, como segunda abordagem, perceba que você está indicando para o corretor que você vai fazer uma segunda abordagem ou análise. Ou por outra ótica, por outro lado, que também serve como conjunção adversativa. Para entendermos melhor essa explicação básica do desenvolvimento,
e essa estrutura geral, né, qualquer texto dissertativo, você vai perceber que é essa estrutura que sempre utilizamos, que esmiuçamos aí. Para compreender isso, observe esse exemplo de uma redação nota 1000 do ano passado aí, bem prático, bem básico, com as ideias organizadas, construído em 5 períodos. Importante isso aí. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Essa é a ideia central, é a ideia que o participante vai desenvolver ao longo do parágrafo. Essa ideia central, o tópico frasal, sempre deve estar num período. Perceba que entre o de início até o lazer forma-se um período, né? Que é aquilo que inicia, aquela construção que inicia com uma maiúscula até um ponto de continuação. Então, é essa ideia que será desenvolvida ao longo do parágrafo. Olha só, tem-se a noção de que a Constituição assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação da cultura e do lazer. Então, esse direito que a Constituição assegura é que o candidato vai desenvolver ao longo desse parágrafo. Perceba a continuidade. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Esse segundo período é uma quebra da ideia anterior. Por quê? Na ideia anterior ele diz que existe um direito assegurado pela Constituição a lazer, ao conhecimento e à cultura. Só que ele quebra com uma conjunção adversativa, porém, visto que os cinemas, né, aquele conceito aí, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como shopping center, é inquestionável a existência de uma segregação, ou seja, de uma separação. Ele quer mostrar até esse momento que existe um direito, só que, construído por esse porém, né, existe um direito, porém, como os cinemas estão muito nas capitais, no shopping center, isso mostra que há uma separação de uma classe que não mora na capital. Ou seja, a população da periferia, embora exista esse direito pela Constituição, não tem acesso à sala de cinema por causa dessa segregação, desse distanciamento. Isso vai mostrar que aquele direito constitucional não existe de fato na prática. É o que o candidato está construindo. Continuando, essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo Gesser Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado, quanto pela indiferença da sociedade em geral. Perceba que quando ele diz essa segregação, a segregação que ele está discutindo acima é identificada, ou seja, é comprovada, é confirmada. Nesse terceiro período, ele está comprovando a ideia posta anteriormente. Como eu expliquei, o teu desenvolvimento precisa ter uma comprovação, que pode ser por citação, por dado estatístico, por discurso de autoridade, que o exemplo de autoridade é a citação. Olha como ele põe, escrita pelo sociólogo Gesser Souza. Então ele traz um sociólogo para comprovar a ideia que ele está discutindo. E ao final do parágrafo ele fecha, ele dá uma conclusão ao que ele produziu em todo o parágrafo. Fica claro, então, conjunção conclusiva, assim, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Perceba, então, que no desenvolvimento precisamos ter uma ideia central, um desenvolvimento e ampliação da ideia central, que é feita a partir de áreas do conhecimento, citação, dados, contextos históricos, entre outros, e um fechamento. Produzindo seu desenvolvimento assim, você sempre vai atingir uma boa nota na competência 3, que trata de argumentação, que trata de organização e de desenvolvimento das ideias. Certo? Espero que tenham compreendido essa aula sobre desenvolvimento. Numa outra aula, a gente vem sobre estrutura da conclusão da proposta da intervenção, que é avaliada na competência 5. Até lá e fique em casa!